CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto aqui conosco no estúdio da Rádio CBN na manhã desta sexta-feira, feriadão, mas Exatamente. trabalhando também assim como a gente, né, Com Gilberto? certeza, com certeza. Gilberto, e a notícia, acho que movimentou os noticiários da área tecnológica essa semana, principalmente aqui no Brasil, foi aquela nova regra da Anatel que passa a contar aí o que as operadoras de serviços, né, de internet estão disponibilizando de fato para seus usuários, para seus clientes. E agora a nossa grande dúvida a minha grande dúvida, como é que eu vou medir isso? Exatamente, Letícia. Bem, a ideia, né, seja, por mais surreal que seja, é você comprar, por exemplo, 10 laranjas na feira e receber só 2 para levar para casa, pois é assim que a norma funciona. Ou seja, os operadores, os provedores de internet são obrigados apenas a fornecer 20% do que você contratou. Então, olha só que coisa absurda, né? Você comprou lá um link muito pouco, né? É muito pouco. Ou seja, comprou lá um link de 10 mega, por exemplo, de velocidade, e aí a operadora, no momento na velocidade instantânea, na medição instantânea, ela é obrigada a te entregar apenas 2 mega de velocidade. No caso, a Anatel agora, ela só regulamentou isso, né, Exatamente. Gilberto? Mesmo ainda sendo muito pouco, ou seja, aquilo que o Gilberto falou, você contrata 10 megas e você pode receber. Ela pode te dar só 2 e ela está ainda... Ela está dentro da lei. Antigamente era pior ainda, era 10% só. Agora é 20%. Na verdade, segundo a norma da Anatel, de novembro desse ano até novembro do ano que vem, 20%. Até novembro de 2014, né, ou seja, daqui a um ano, dos 30% e depois 40%. Então veja que mesmo daqui a 2014, a exigência vai ser em torno de 40% no máximo, né, da situação. Então essa é uma situação realmente complicada, diria até vergonhosa para o governo, né, de ter esse tipo de limitação. Essa é uma velocidade instantânea que a gente chama. A velocidade média também vai ser medida, ou seja, a velocidade agora em torno do mês, né, ou seja, as medições do mês, não pode ser menos do que 60%, né? Então essa é uma medição. Depois sobe um pouco para 70% e 80% no final. E como é que é feita a medição? Você perguntou aí. Na verdade, a Anatel, ela recrutou, né, 12 mil voluntários pelo Brasil inteiro. Esses voluntários entraram lá no site www.brasilbandalarga.com.br, fizeram um cadastro e foram selecionados de acordo com localidade, provedor, velocidade, e estão recebendo agora nesse período, agora desse mês que passou e agora nessas próximas semanas, um equipamento que ele vai instalar dentro de casa, e esse equipamento vai estar plugado no acesso à internet. E a partir daí, esses usuários esse equipamento, na verdade, vai estar conseguindo enviar para a Anatel as medições que ele vai fazendo constantemente ao longo do link. Ou seja, para o usuário isso não tem nenhum problema, ou seja, não vai impactar na velocidade do usuário, não vai impactar no tráfego que ele faz para a internet, mas esse pequeno aparelho que vai estar ligado no acesso à internet do usuário vai poder, né, dentro do uso normal da linha, monitorar como está a qualidade do provedor que ele está usando, né, para isso. Então essa é a ideia. Quem já fez o cadastro e não foi aprovado, pode ficar tranquilo, pode deixar seu cadastro lá, não precisa refazer o cadastro, porque a Anatel prometeu que a cada 12 meses vai renovar uma parcela dos voluntários nisso aí, né? As empresas que vão ser monitoradas são todas empresas provedoras de internet com mais de 50 mil usuários. As empresas que têm mais de 50 mil usuários vão ser objeto desse monitoramento. Que sai o primeiro resultado dia 31 de novembro. E a partir daí, esses relatórios vai servir inclusive para os usuários, né, para poder selecionar os seus provedores, saber quem tem um serviço melhor, quem cobra um preço mais razoável em relação ao custo-benefício que você tem. Então é bem interessante. Quem quiser medir, também é uma solução, o seu próprio Essa acesso, seria a minha pergunta. Quem quer medir, no próprio site do brasilbandalarga.com.br, embaixo, no lado esquerdo embaixo, tem um link com um aplicativo que você pode usar para medir a velocidade do seu provedor. Então essa é uma opção. Um outro medidor que também é bastante interessante, que é um medidor independente, não está ligado a nenhum provedor, é um site chamado Simet, simet.nic.br. É uma ferramenta de medição do próprio CGIBR, o órgão que faz a gestão da internet no Brasil. E essa ferramenta é bastante completa, você entra lá, dispara o teste,
ele dá um relatório completo do seu acesso à internet, né? Mas isso aí, Gilberto, há, suponhamos, situações do dia, ou suponhamos, no dia de muita movimentação, de muito acesso, muito usuário utilizando, né? Não sei qual seria o pico assim, da utilização de internet. Normalmente o pico da internet hoje no Brasil é em torno de 7 até as 9 da noite, mais ou menos. É o pico de usuário que os usuários domésticos estão usando a internet de forma mais pesada. Geralmente, né? Você já fez algum teste, Eu Gilberto? já fiz alguns testes. O interessante, assim, não fazer um único teste, confiar nesse único teste. Na verdade, você tem que imaginar que ele vai fazer vários testes ao longo do dia e vai ter uma visão, mais ou menos, de como é que está a prestação de serviço do seu provedor em relação a isso. Hoje o nosso assunto é essa nova regra da Anatel, que estabelece, né, Gilberto, o mínimo de sinal de internet que as empresas que oferecem esse produto devem oferecer aos clientes. Só para você ter uma ideia, gente, suponhamos, de 10 megas que você compra, ela tem a obrigatoriedade de fornecer 20%, no mínimo 20% desses 10 megas. Exatamente. É um absurdo, né? Eu estou revoltada aqui, muito pouco, ou seja, Gilberto. 20% de novembro de 2012 até novembro de 2013, de novembro de 2013 até novembro de 2014, 30% e depois 40%, no mínimo. Então veja que a gente paga uma internet muito cara hoje em dia, com muitos problemas, inclusive problemas que acontecem com a própria Anatel. Não sei, ontem teve uma reunião lá na Anatel, eles estavam discutindo sobre as novas regras, inclusive. A reunião teve que ser suspensa ficou suspensa durante 40 minutos, porque o acesso à internet que eles tinha dado problema. Então veja que até a própria Anatel tem problemas de fornecimento de internet lá. Que ironia. Agora eu gostaria que você repetisse para os nossos ouvintes, porque ele está em casa, para ele medir a velocidade da internet dele, para ele ter essa medição constante, inclusive, para reclamar até mesmo junto à operadora, se for o caso, né, Gilberto, de não ir diretamente à Anatel, mas tentar um acordo diretamente com a operadora que ele está contratando. Essa é uma questão bem interessante, Letícia, porque o usuário ele pode usar, né, o site lá do brasilbandalarga.com.br, então www.brasilbandalarga.com.br, que tem uma ferramenta no lado esquerdo inferior, tem um ícone que você clica e tem um aplicativo que faz o teste, ou ele pode usar uma outra ferramenta chamada CIMET, SIMET.nic.br, que também é uma ferramenta independente, não está ligada a nenhum fornecedor, nenhum provedor, que faz esse tipo de teste. E o interessante, Letícia, é que se o usuário fizer vários testes, né, identificar que constantemente a velocidade está abaixo desses 20% que ele contratou, que infelizmente legalmente é o que o provedor pode oferecer, ele pode sim, o usuário pode sim ir na Anatel, né, ou seja, no site da Anatel, anatel.gov.br, e fazer uma reclamação. Tem um perfil lá, um formulário, ele consegue preencher e fazer uma reclamação. Por quê? Por que eu estou falando de fazer uma reclamação? Porque essas reclamações entram, né, num indicativo de qualidade, indicador de qualidade do provedor. E se tiver muitas reclamações dessa natureza com relação ao provedor, ele perde ponto e pode até ser multado. Então, o usuário pode sim entrar lá no site da Anatel e fazer uma reclamação formal sobre velocidade, sobre qualidade de atendimento, sobre call center, e ele o provedor vai ser responsabilizado e ter que responder por aquela questão. Ele precisa testar alguma coisa, Gilberto? Suponhamos, eu entro lá no site, meço a minha quanto que eu estou recebendo, né, de sinal. Está abaixo dos 20%. Tem alguma coisa, um relatório que eu posso dizer ali? Ou faço um print da página? O print da página. O próprio aplicativo ele tem um relatório bem completo de todo o resultado final daquele teste que ele fez. Então ele pode guardar aquilo, que aquilo serve como prova de que o atendimento não está tão bom assim. Tá certo. Bom, sanamos essa dúvida. Ainda vai ter muita repercussão pela frente. Quem né, tiver outras dúvidas, pode entrar em contato com a gente aqui no CBN Vitória, que a gente está à disposição para poder esclarecer. Agora, mudando de assunto, a gente vai atender, porque o Gilberto não fala só do tema do dia, viu, gente? Como durante a semana surgem os questionamentos, as dúvidas dos nossos internautas, que encaminham o e-mail para a gente, para o CBN Tecnologia, né, Gilberto? Isso. Entre em contato conosco. Nós temos aqui uma dúvida também de um internauta, é o Flávio, do nosso ouvinte, Gilberto. Ele diz o seguinte: ele tem um HD externo e criptografou o conteúdo do disco com a ferramenta BitLocker, é isso mesmo? BitLocker do Windows, né? Agora ele perdeu a senha. Ele pergunta o seguinte: como que ele faz para recuperar esses arquivos?
Muito bem, Flávio. Obrigado pela participação, pela pergunta. E, infelizmente, eu tenho uma má notícia para você. O BitLocker é uma ferramenta da Windows de criptografia e proteção de dados. Então, uma vez que você criptografou os dados com essa ferramenta, você não tem como recuperar se você não sabe a senha. Sua única proteção seria realmente a senha. Não tem como recuperar a senha? Porque nesse caso, né, se eu pudesse recuperar a senha facilmente, a segurança de proteção que eu teria seria nenhuma. Então, por causa disso, a Microsoft e outras ferramentas de proteção também, que tem aplicativos de criptografia, você não consegue recuperar a senha, porque senão seria uma falha de segurança. Então, infelizmente, nesse caso, Flávio, você vai ter que tentar achar qual era a senha, tentar lembrar, talvez você tenha anotado, utilizado uma palavra, alguma coisa que você te lembre, né, qual é a senha que você colocou lá, para recuperar essa informação. Infelizmente, né, Flávio? Não vai dar. A notícia não é boa aqui. Justamente por ser um sistema de segurança, Exatamente. para você tentar recuperar uma senha, isso foi até interessante o que o Gilberto falou. Não tem essa recuperação de senha, porque se tivesse não seria tão seguro assim. Exatamente. Realmente, Gilberto. Gilberto, essa semana a gente teve vários lançamentos aí do Google e do Positivo também no mercado, né? Vamos falar um pouquinho deles? Exatamente. O Google lançou, Letícia, várias ferramentas. Então, semana passada foi o iPad 4, né, que saiu, e o iPad Mini. Essa semana o Google lançou três equipamentos. Um que é o chamado Nexus 4, que é um smartphone novo, tem uma tela bastante grande de 4.7 polegadas, uma resolução bem legal de 1280 por 768 pixels, um processador de 4 núcleos também extremamente potente, esse smartphone, e já tem 8 GB, com 8 GB de memória. Então, ou seja, vai ser vendido nos Estados Unidos por $299. É um preço bem agressivo, né? Ele está competindo aí com o quê? Vamos dizer, para a gente comparar. Ele seria não o Galaxy S3, porque o Galaxy S3 hoje é o melhor smartphone que tem no mercado, mas seria um modelo abaixo do Galaxy S3, seria um comparativo muito bom, mas é um excelente smartphone. E uma novidade desse smartphone, né, do Nexus 4, é que você pode carregar a bateria dele sem precisar de fios. Olha que interessante. O carregador, é só você aproximar o celular do carregador, ele já está carregando a bateria sem precisar de conectar fios ao aparelho, né? Uma questão interessante, uma novidade nesse tipo de aparelho. Também a Google lançou o Nexus 7, que é um tablet com a tela um pouco menor, né, com 16 GB de memória, por $199, um preço bastante acessível e agressivo também nos Estados Unidos para isso. E o Nexus 10, que é um tablet grande, de 10 polegadas, com tela de 10 polegadas também, com preço bem interessante de $399, né, também que já começa a ser vendido nos Estados Unidos agora. E lançou o Android 4.2, que é a versão nova do sistema Android, que tem uma mudança bem interessante, que antigamente, né, ou seja, nas últimas versões do Android e dos outros tablets todos também, o tablet é basicamente um equipamento monousuário, ou seja, eu tenho o tablet, eu configuro com a minha conta de Facebook, de e-mail, né, e o tablet é o meu tablet. Só que o tablet começou a virar um dispositivo da família, então várias pessoas utilizam. Então no Android 4.2, nessa versão nova do Android, eu vou conseguir ter como eu tenho no PC. Por exemplo, eu tenho uma senha e várias pessoas utilizam aquele computador. Cada um tem uma senha específica e cada usuário que entra com seu login e sua senha vê o seu ambiente de configuração, com sua conta de Facebook, sua conta de e-mail. Então agora o tablet com o Android 4.2 vai virar um equipamento multiusuário, realmente multiusuário. Bem interessante, uma mudança de conceito bem interessante para essa situação. E a Positivo marcou agora, também lançou essa semana, um novo, né, um aparelho, né, na verdade 2 aparelhos, um mais simples e um mais complexo, de smartphones, com tela de 3,5 polegadas, câmera de 3 megapixels, e vai sendo vendido no Brasil em torno de R$460, né? Um preço bastante também interessante para um smartphone, né, dessa natureza. E tem um outro também com a tela um pouco maior, por R$500, né? Então, ou seja, preços interessantes que o Google e o Positivo estão colocando novos produtos no mercado, que aí prometem aí, já todo mundo já preparando já seus lançamentos para o Natal, né? Para a chegada do Natal. Sem dúvida, e conquistar esse consumidor aí diante agora do lançamento. Recentemente, quando você mesmo falou novo da Apple, né? O Mini. O iPad Mini. Está sendo vendido a quanto ele lá nos Estados Unidos? 300
335 ou 325 dólares nos Estados Unidos. Ele foi um preço acima dos outros equipamentos todos do mercado de mesma categoria, né, de tela em torno de 7 polegadas. Você veja, o Nexus 7 aqui está sendo vendido nos Estados Unidos por 199 dólares. E o iPad mini, que tem mais ou menos a mesma tamanho, a mesma característica, por torno de 325, 335 dólares. É bem mais caro. Tá certo, então, Gilberto. Muito obrigada por sua participação, viu? Acho que muitas dúvidas surgiram de ouvintes querendo saber a respeito do nosso tema de hoje, que foi a nova regra da Anatel para venda, no caso, né? De qual o percentual mínimo para a internet que você pode cobrar, que você tem que ter, que a operadora de internet deve de lhe entregar por aquilo que você comprou. Apesar de ser um absurdo, viu, gente? É verdade. Volto a dizer que a gente absurdo. repete, mas é um absurdo. Muito bem, Letícia, obrigado aí pela oportunidade aqui. Eu deixar para os nossos ouvintes aqui, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, o e-mail é cbnatecnologia@gmail.com e tudo que a gente falou aqui agora vai estar daqui a pouquinho lá no cbnvitoria.com.br e também no blog gilberto.sudré.com.br. Tá certo, então, Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Letícia, um agradeço a você, os nossos ouvintes e um excelente feriado a todos. A todos nós.